Vamos então para a mensagem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24, quem achou, diga amém. Quem não achou pode acompanhar no telão, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? O tema da mensagem essa noite é justificados pela graça. Eu quero falar nessa noite sobre a justificação. Amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Queria que você entendesse nessa noite. Você recebeu gratuitamente, por meio de Jesus. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele te deu a oportunidade de receber a justificação. Justificação. E justificação, meu irmão, é a condição para que você entre na eternidade e esteja face a face com o Senhor. Sem justificação, não haveria salvação. Você pode repetir isso comigo? Sem justificação, não haveria salvação. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, está nos dizendo aqui, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Nós fomos justificados, e fomos justificados de graça, gratuitamente. Não é necessário pagar nenhum valor em dinheiro, não é preciso fazer pix, não é preciso pagar nenhuma promessa, não é preciso fazer nenhuma obra para ser justificado, porque você recebeu gratuitamente. Graça, nós já explicamos aqui muitas vezes, é um favor imerecido. Quando você faz um favor para alguém que não merece favor. Quando você dá um presente para alguém, ou uma recompensa para alguém, sem que ela faça por onde, sem que ela tenha algum mérito. Ele não merece, ela não merece. Porque se fosse baseado no nosso merecimento, nenhum de nós iria receber a salvação. Nós recebemos a salvação, mas antes de receber a salvação, nós fomos justificados. E justificados gratuitamente. Aleluia, por meio de Jesus Cristo. Por meio da redenção que é em Cristo Jesus. E para você entender o que significa ser justificado, é interessante te levar a pensar sobre como funciona o sistema do nosso país, o sistema prisional, o Código Penal. Quando uma pessoa comete um crime, essa pessoa ela é então punida, castigada. Se ela pratica algo que é injusto de acordo com as leis do nosso país, ela vai ser julgada. E se for provado que a pessoa cometeu aquele crime, ela vai ser condenada. E por isso existem advogados que trabalham para defender uma pessoa, porque uma pessoa pode ser acusada injustamente. Então o advogado ele vem para tentar defender e tentar absolver a pessoa, para que ela não seja condenada. O advogado tenta então, através de uma defesa ampla, ele tem o objetivo de provar a inocência de uma pessoa que está sendo acusada de um crime. E nós sabemos que diante de Deus, somos todos réus, nós já nascemos réus diante do tribunal de Deus. Deus, que é o justo juiz, Ele já decretou que todos cometeram crimes, alguns mais, outros menos. Todos diante de Deus somos pecadores, somos devedores. Você pode dizer para mim, mas eu não posso ser comparado com um criminoso. Eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca me prostituí, nunca fiz mal para ninguém. Como assim? Eu sou um réu? Como assim eu estou sendo acusado de algum crime? Sim, diante de Deus, todos nós, já nascemos como réus. Amém?
E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo o contexto desse versículo que nós lemos. Vamos ler Romanos 3, a partir do versículo 21, para entendermos a nossa condição diante de Deus, lembrando que Deus é o justo juiz, é um Deus de amor, é um Deus de graça, mas é um Deus de santidade, mas também é um Deus de justiça. Olha o que diz, Romanos 3, 21, acompanhe comigo no telão. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para aí, volta ao versículo 23. Esse texto, meu irmão, é o texto em que mais é usado para evangelizar uma pessoa. Tem muitos que pensam que o texto mais usado no evangelismo é João 3,16, o texto mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esse texto explica melhor a condição de todos os seres humanos diante de Deus. Porque para o ser humano compreender e aceitar que precisa de salvação, ele precisa entender que a condição dele diante de Deus é uma condição ruim. Ele está em apuros. Porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Não há distinção, é o que diz Romanos. Aí você fala, nossa, mas eu só contei uma mentirinha, às vezes eu tenho alguns pensamentos errados, né? Às vezes eu grito com as pessoas quando me irritam, às vezes eu desobedeço os pais, desobedeço as autoridades, faço alguns esquemas, algumas coisinhas, mas eu não faço nada tão grave. Mas diante de Deus, que é tão santo, tão perfeito, tão puro, meu irmão, imagina uma camiseta branca, mas muito branca. Imagina que você usou um produto que consegue deixar camiseta, imagina aí, minha irmã, uma camiseta branca como nunca se viu nada igual. Se você derramar uma gotinha de sujeira nessa camiseta, vai se destacar, vai aparecer. Facilmente as pessoas vão enxergar. Inclusive quando a pessoa usa roupa branca, eu que gosto de comer açaí, quem gosta de comer açaí? Açaí, nossa, eu gosto muito. Açaí na tigela, só que a gente sabe que o açaí, ele tem aquela cor forte que se pingar na roupa é difícil, né? Você tem que lavar rápido, porque se você deixar, pode manchar, não é isso? Então imagine que os nossos pecados são como uma gota de sujeira que cai numa camiseta muito branca. Uma gota é suficiente para uma pessoa ver, às vezes até de longe, até uma certa distância, ela vai conseguir enxergar a sujeira. Por quê? Porque a camiseta é branca. Agora, se for uma camiseta toda estampada, colorida, cheia, às vezes vai cair uma sujeira ali e ninguém nem vai perceber. Vai se disfarçar no meio das cores. Agora, nós, meus irmãos, diante de Deus, somos como uma gota, e os nossos pecados são como gotas. Não somos, criminosos que fizeram coisas terríveis, não cometemos crimes hediondos, mas as pequenas coisinhas que para nós são pequenas, diante de um Deus tão santo, é algo suficiente para nos tornar réus do inferno. Então Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, não há distinção. No versículo 22 diz, não há distinção. Deus não faz acepção, Ele não faz diferença, não dá privilégio para ninguém. Todo mundo diante de Deus está na mesma situação. Nossa, mas um estuprador merecia ir para o inferno? Eu não. Diante de Deus, meu irmão, diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. Diante de Deus, se você é uma pessoa que cometeu algum erro, que desobedeceu uma lei de Deus, você é tão réu do inferno como um estuprador, como alguém que assassinou outra pessoa.
Nós precisamos compreender isso, porque se você não compreender isso, sem perceber, você vai estar dizendo que não precisa de salvação. Só precisa de salvação quem reconhece que é pecador, quem reconhece que é injusto. Só precisa de salvação e de um Salvador aquele que tem consciência que já está condenado, se não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, vamos continuar. Versículo 23, então, de Romanos 3 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É o nosso texto base. Versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus é justo e justificador daqueles que têm fé. Amém? O Senhor, o nosso Deus, Ele é justo e justificador. Então, sem justificação não há salvação. Nós não conseguimos pagar para ser justificado. Alguém precisava justificar cada um de nós. E o Senhor, sendo único e verdadeiro, justo e perfeito, Ele nos justificou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Eu falei há algum tempo atrás sobre um jogador de futebol chamado Daniel Alves, que foi preso. Quem viu essa notícia? Uns tempos atrás, Daniel Alves foi preso. E foi preso por quê? Foi acusado do quê? De estupro, né? Ou assédio sexual. Mas ele foi condenado, ele foi julgado e condenado. Foram levantadas muitas provas. E ele foi, então, julgado e ficou preso. Só que ele pagou uma fiança de 1 milhão de euros. Aliás, não foi ele já não tinha condições de fazer isso. Um colega dele pagou uma fiança no valor de 1 milhão de euros, que convertendo seria aproximadamente 5 milhões e meio de reais. Eu faço a pergunta para você, meu irmão. Você tem agora, se você for puxar na sua conta agora, você tem 5 milhões e meio de reais? Você tem? Tem? Eu não tenho. Não chega nem perto, mas está muito longe disso. Então, imagine que você é acusado de cometer um crime, como ele foi acusado. E você foi condenado. E a fiança para você ser solto é 5 milhões e meio de reais. Você tem para pagar? Você consegue? Não, né? A não ser que alguém pague. Não é isso? Só que existem alguns crimes que são inafiançáveis, ou seja, que não importa o valor que você queira pagar, o juiz não vai aceitar fiança. O crime às vezes é tão bárbaro, é tão grave, você pode falar, eu te dou 50 milhões. Inclusive, eu sempre olho o jornal, as notícias principais, diariamente, olho as notícias e, para quem também assiste o jornal, ou lê jornal, notícias, seja no site ou de outras formas, deve ter ouvido falar de um rapper americano, chamado Puff Daddy, que ele foi preso, acusado de tráfico sexual e tantos outros crimes, exploração, né, extorsão, chantagem, vários crimes. Faziam festas com famosos, milionários, e nessas festas tinha todo tipo de coisa que desagrada a Deus. E ele muitas vezes filmou pessoas em situação constrangedora, e através desses vídeos ele chantageava as pessoas para que elas não denunciassem o que ele estava fazendo ali, na mansão dele, na casa dele. E ele foi preso.
E eu ouvi falar que uma das tentativas que ele teve de pagar uma fiança, ele ofereceu 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares ele ofereceu para tentar escapar da prisão. E o juiz não aceitou. Porque as denúncias são muitas. E as provas são muitas. Ele ainda nem foi julgado, mas antes mesmo do julgamento, decidiram, esse cara tem que ficar preso, ele não pode. Ainda mais que é um homem que tem muito dinheiro, de repente ele pode fugir, né, ir para outro país, se esconder. Então, o juiz manteve ele preso até que seja feito o julgamento. E durante esse período apareceram aí não sei quantas mil denúncias de pessoas que se sentiram prejudicadas, usadas por esse homem. Então, imagina, meu irmão, para nós isso é algo terrível, né? A gente fica escandalizado, espantado. Meu Deus, esse cara é terrível. Alguns chamam ele de o diabo. Muitos famosos fizeram um pacto com esse homem para ficar famoso. Cantores, atores de Hollywood. E a gente fica espantado. Meu Deus, eu não imaginava que existia. Eu desconfiava, mas não imaginava que existia uma coisa tão terrível como essa. E a gente fica escandalizado, porque na nossa mentalidade a gente pensa assim, não, jamais ia fazer um negócio desse, jamais ia participar de uma festa, jamais ia promover, jamais ia ter a atitude e comportamento desse homem. Então esse homem merece a sentença máxima, merece uma punição da mais severa possível, e merece queimar no inferno. Quando a gente ouve falar, né, de pessoas que abusam de crianças, não é a primeira coisa que a gente pensa, não é? Pedófilos, pessoas que se aproveitam de indefesos, inocentes. A gente ouve falar de pessoas que acabam abusando até de animais. Então muitos, ao olhar para uma situação dessa, com o nosso senso de justiça, quando a gente compara com a nossa vida correta, né, a gente logo sentencia essas pessoas não apenas à morte, mas sentencia também ao fogo eterno. A gente pensa que o inferno foi criado apenas para pessoas como essas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Jesus, não foi eu que inventei isso, foi Jesus que disse para os líderes religiosos da época dele. Jesus virou para os pastores da época dele e disse: as prostitutas e os ladrões publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Eles começaram a pular, eles falaram: como é possível? Isso é um absurdo. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que vou na igreja, eu sou um homem que conhece as escrituras, eu sou alguém que procura fazer as coisas corretas. Está dizendo que as prostitutas vão entrar no céu e eu não? Jesus, sim. Não porque o critério é ser errado para entrar no céu, não. Porque quando Jesus vinha pregar, quando João Batista vinha pregar para as prostitutas, para os ladrões, eles reconheciam que eram pecadores, se arrependiam e acreditavam, tinham fé que Jesus podia salvar eles, e assim recebiam a salvação. Já os líderes religiosos, aqueles que eram frequentadores de igreja e que nunca fizeram nada absurdamente errado, tinham mais dificuldade de reconhecer que eram pecadores, que precisavam se arrepender, que precisavam da graça e da misericórdia de Deus, e que precisava de um Salvador, como Jesus. Jesus era um homem simples, não tinha cara de rei, não tinha cara de Salvador, mas era o Salvador e ainda é o Salvador de todos os homens. Todos nós, para recebermos a salvação, precisamos, primeiro, olhar para Jesus, entender que Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Em segundo, precisamos olhar para nós. A nossa condição diante de Deus é terrível. Nós estamos em apuros diante de Deus, porque somos pecadores. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que Jesus é o único que pode nos salvar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crer verdadeiramente em Jesus, e assim vamos receber a justificação. E recebendo a justificação, vamos ter o passaporte para entrar na glória de Deus e estar na presença de Deus por todo sempre. Amém, irmão? Então é importante você entender. Você, como um cristão autêntico, precisa lutar para andar em santidade. Você precisa se afastar do pecado. Mas mesmo sendo uma pessoa que se esforça para lutar contra o pecado, você precisa reconhecer que ainda é um pecador,
que mesmo as pequenas coisas erradas que você faz também desagradam a Deus e te tornam injusto. Somente se alguém justificar você é que você se torna justo. O texto que nós lemos fala que ninguém será considerado justo mediante as obras da lei. Somos justificados pela graça, pela redenção por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós, meus irmãos, nós estamos, eu sempre falo isso, nós estamos no corredor da morte, nós já nascemos no corredor da morte. A nossa sentença, ela é decretada no momento que a gente entra no mundo. Mas no momento em que nós cremos em Jesus, nós somos absolvidos. Amém? Absolvidos para a glória de Deus. Eu queria que você entendesse que nessa época de eleição, muitos ficam apreensivos, e nós acabamos vendo também notícias sobre crimes eleitorais. Existem regras, existem leis, inclusive para a eleição, e muitos candidatos e muitas pessoas acabam cometendo crimes eleitorais. E diante de Deus, independente se a pessoa vai presa ou não, diante de Deus, uma pessoa que comete um crime, que desobedece às leis do seu país, ela é tão réu do inferno como um estuprador, como uma prostituta. Essa é a realidade, porque Romanos diz, todos pecaram, não há distinção. Não existe uma pessoa que seja mais bonitinha, que seja mais merecedora do que a outra. Ninguém merece a salvação. Porque se você merecesse a salvação, não ia precisar da graça, não ia precisar da misericórdia de Deus. Nós só precisamos da graça, porque não merecemos. E não merecemos porque somos pecadores, somos devedores. Diante de Deus somos criminosos. Amém? E diante dos homens, nós somos trabalhadores honestos, não é isso? Somos trabalhadores, somos pessoas que pagam os impostos, procuram fazer as coisas corretas, mas diante de Deus, Ele sabe o que está no meu e no seu pensamento. Ele sabe as suas intenções. Não tem como enganar a Deus, não tem como viver de aparência diante de Deus, porque Ele é aquele que sonda os corações. Ele sabe o que está no nosso mais profundo pensamento. Romanos 5,18, acompanhe comigo. A palavra do Senhor. Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Meu irmão, o primeiro homem que pecou foi Adão. Ele e a sua esposa, né? Adão e Eva, representando toda a humanidade. Foi o primeiro casal que desobedeceu a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, a morte entrou no mundo. Todas as pessoas que nasceram a partir de Adão e Eva, já nasceram com o pecado enraizado dentro dele. Já nasceram porque tinham a semente de um casal pecador. Então eles já nasceram na condição de pecadores. É interessante que os primeiros filhos de Adão e Eva, quem que era? Caim e Abel. E como consequência da desobediência, primeiro Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eles tinham uma vida boa no paraíso. E Deus falou, vocês agora vão viver com sofrimento, com dor. A mulher vai ter dores de parto, o homem vai ter um trabalho pesado. E vocês irão morrer. Se eles não tivessem desobedecido, eles viveriam eternamente no jardim do Éden. O jardim do Éden é uma figura do céu. É uma figura do céu. Então, meu irmão, Caim, filho de Adão e Eva, encontra o seu irmão Abel e ele mata o seu irmão. Então a tragédia começa então na família de Adão e Eva. Já nos primeiros filhos, um irmão mata o outro, mas tudo começou com o quê? Com a desobediência de Adão e Eva. Então, por meio da desobediência, transgressão de um só homem, resultou na condenação de todos os homens, todos os seres humanos. Mas
pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, veio a redenção, veio a salvação, veio a justificação para todo aquele que crê. Amém, irmão? Por um lado nós temos o problema que começou com Adão e Eva. Por outro, nós temos a solução que veio por meio de Jesus. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. O corpo de Jesus foi partido, o seu sangue foi vertido, porque através desse sacrifício feito na cruz do Calvário, nós recebemos, toda a humanidade recebeu a oportunidade de receber a salvação por meio de um só homem, Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz com isso? Você está feliz com isso? Porque muitos não percebem a dimensão e a profundidade do que é receber a justificação. Tem muito mais valor do que ganhar na Mega Sena, meu irmão. Tem muito mais valor do que ganhar na Mega Sena, porque imagina você ganhar na Mega Sena e ainda que você dure 50 anos. O que adianta você ganhar milhões? Você pode até ser um bom investidor, aplicar, investir esse dinheiro, fazer ele se multiplicar e viver uma vida boa aqui na terra. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que serão 50 anos vivendo no luxo, na riqueza, diante da eternidade? Depois que essa pessoa morrer, não vai ter adiantado nada, não é isso? Não vai ter adiantado nada. Agora, meu irmão, por que receber a justificação é muito melhor do que ganhar na Mega Sena? Porque não é um prêmio pequeno como a Mega Sena. E eu digo isso com propriedade, porque a palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. Amém? O que a Mega Sena te dá, o dinheiro que a Mega Sena pode te dar, é para comprar coisas que o olho já viu, não é isso? E que os ouvidos já ouviram. Agora, o que Deus tem preparado para nós são coisas que ainda não existem, são infinitamente maiores do que qualquer coisa que você possa comprar, tendo ganhado na Mega Sena. E sabe o que é melhor? O mais importante não são apenas coisas mais valiosas, coisas mais interessantes, não são apenas coisas muito melhores, são coisas que vão durar eternamente. Tudo que uma pessoa que ganhou na Mega Sena comprar, os ladrões podem roubar, a traça e a ferrugem pode estragar, mas as riquezas que o Senhor tem preparado para nós lá no céu, nenhum ladrão pode roubar, nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode corroer e estragar, porque vai durar eternamente, meu irmão. Você ganhou 50 milhões de vezes um bilhete premiado na Mega Sena e nem sabe disso, nem se deu conta disso, que a salvação, meu irmão, vale muito mais do que qualquer riqueza. Você recebeu, porque primeiro foi justificado pelo sangue de Jesus, por meio da graça, da misericórdia, não porque nós merecemos, mas porque Ele, sendo justo, nos justificou. Ele morreu no nosso lugar, Ele recebeu a sentença, a condenação no nosso lugar. Jesus não merecia ir para a cruz, mas Ele vai voluntariamente e morre no nosso lugar. Todos nós que somos pecadores, devedores, era para cada um de nós estar lá, mas Jesus, sendo o único homem justo, morre no nosso lugar, e assim nos justifica e nos dá o direito de receber a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. É importante você entender. Efésios 2, 8, nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9: não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui eu queria explicar rapidamente. Queria que você entendesse, amado irmão, que de acordo com esse texto, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Graça e fé, a única condição para você receber a salvação. É interessante que ele fala, não vem por obras.
Não vem de obras, a salvação não vem das nossas obras de justiça. Você fala assim: eu peguei o meu dinheiro e ajudei uma pessoa que estava passando fome. Eu vi uma pessoa que não tinha uma blusa, e eu dei a minha blusa para ele. Eu ajudei uma pessoa dando carona, eu ajudei uma pessoa a carregar uma coisa pesada. Então, a gente costuma até ouvir as pessoas, né? Cada ato de bondade, cada ato de caridade. Eu já vi alguns dizendo: eu estou aumentando mais um tijolinho no céu. Cada ato de bondade que eu faço, cada obediência a Deus, cada coisa boa que eu faço para o meu próximo, eu estou juntando um tijolinho no céu. Meu irmão, não tem nada mais mentiroso e enganoso do que esse conceito, esse princípio. Porque leva as pessoas a entenderem que elas estão pagando pela sua salvação. Não somos salvos por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Se as nossas obras de justiça pagam a nossa salvação, se a minha bondade, quando eu faço bem para o próximo, isso seja uma forma de pagar a minha salvação, eu posso me orgulhar, me gloriar, dizer: está vendo? Eu fui bom, eu mereço, eu estou recebendo aquilo que eu mereço. Não vem de obras para que ninguém se glorie, somente pela graça, por meio da fé. E graça você recebe não porque merece, você recebe sem merecer. Versículo 12, o que diz? Ou melhor, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Então, é aqui que nós precisamos entender. Bom, não é o meu ato de bondade que vai pagar a minha salvação. Então, para que a gente faz o bem ao próximo? Né? Então, eu não vou fazer, eu vou continuar fazendo tudo errado, porque eu sou salvo pela graça, é sem merecer, mas, de acordo com esse texto, nós entendemos que nós fomos criados para fazer as boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz as boas obras porque já é um salvo. Amém? Eu já preguei algumas vezes aqui sobre as evidências de que você é um cidadão do céu. Como provar que você realmente creu no Senhor e recebeu a salvação? Através das boas obras você prova que já é um salvo, mas as boas obras não pagam a sua salvação. Nós fomos feitos, fomos criados para fazer o bem, para obedecer a Deus, para fazer o bem ao próximo. Mas essas obras não pagam a nossa salvação. A única coisa que paga a nossa salvação é o sangue de Jesus. É o corpo de Jesus que foi partido. Amém? Porque não é o corpo de uma pessoa qualquer. Não é o sangue de uma pessoa qualquer. É o corpo e o sangue de uma pessoa que, apesar de ser tentada ao viver neste mundo, não caiu em nenhuma tentação. Ele obedeceu fielmente cada mandamento do Pai. Ele foi perfeito em suas obras. Ele realmente merecia salvação por mérito próprio. Mas mesmo assim, se entregou para morrer como se fosse o pior dos criminosos, porque estava levando sobre si a nossa culpa, a nossa maldição, os nossos pecados. Jesus levou lá naquela cruz, ao morrer no nosso lugar. Então, amado irmão, você precisa entender, é o sangue que paga, é o sangue de Jesus que paga pela sua salvação. Você precisa entender também, você tem falhas, todos têm falhas, de acordo com Romanos capítulo 3, todos pecaram. Todos têm um pouco de loucura, né? Fala assim, aquela pessoa é louca. Todo mundo tem um pouco de loucura. Nossa, aquela pessoa fez algo terrível. Aquela coisa é terrível para você, mas às vezes você faz coisas que, se os outros souberem, eles vão falar: meu Deus, que terrível também. Então todos somos devedores e pecadores. Precisamos ter consciência disso, porque assim nós vamos depender da graça e da misericórdia de Deus. Vamos depender do corpo e do sangue de Jesus. Ficou claro que você não tem condições de pagar pela sua salvação? As boas obras são necessárias, mas não são necessárias para pagar a salvação. São necessárias para comprovar a sua fé.
Se você tem fé em Jesus, você demonstra por meio das suas boas obras. Mas as boas obras não são suficientes para pagar a sua salvação. Costumo dizer que a salvação é como um sorteio que você participa. Às vezes você vai abastecer num posto, fala, abastecendo R$50, você vai concorrer a uma bicicleta. Quantos já ouviram promoções como essa? Então, uma bicicleta que às vezes tem um valor de R$800, só um exemplo. E você precisa abastecer apenas 50. Os R$50 paga pela bicicleta? Não paga. Mas os R$50 te dá condição para participar do sorteio e receber a bicicleta de graça. Se você for sorteado, você vai receber a bicicleta de graça. De graça, porque os 50 não paga. Os 50 é só a condição para você participar. É só uma prova de que você acredita que pode ganhar a bicicleta. Como você vai provar que acredita que pode ganhar a bicicleta? Participando, se inscrevendo, dando os R$50, abastecendo lá os R$50. Você não vai pagar nada porque os R$50 você já ia pagar para abastecer, não é isso? Não é isso? Então os 50 não pagam a sua bicicleta. Mas se você não der os 50, você nunca vai ter a chance de ganhar a bicicleta de graça. Da mesma forma é a salvação. As boas obras não pagam, mas elas comprovam de que você está participando. Está participando. E nessa campanha, nesse sorteio, é garantido que todos aqueles que acreditarem vão receber gratuitamente algo muito mais valioso do que uma bicicleta, muito mais valioso do que uma casa, muito mais valioso que um carro. Você vai receber, meu irmão, as mansões celestiais. Você vai estar face a face com aquele que é dono e autor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está feliz mesmo com isso, meu irmão? Será que você tem ideia do quão rico você já é e não sabe? Você tem ideia de que você tem um tesouro muito mais valioso do que os homens mais ricos que já passaram por esta terra? Eu queria que você entendesse, para nós finalizarmos, a diferença entre um inocente e um justificado. Lembra que eu falei que todos nós somos culpados? Lembra? Um advogado vem para tentar provar a inocência. Então, provando que a pessoa não cometeu o crime, ela é declarada inocente. No nosso caso, nós somos salvos não porque somos inocentes. Não tem nenhum inocente que é salvo. Aliás, não tem ninguém que é salvo por ser inocente. Todos somos pecadores. Então essa é a diferença de ser justificado. O inocente é aquele que não cometeu nenhum erro. O justificado é aquele que, apesar de ter errado, apesar de ter pecado, ele foi absolvido, ele foi justificado, porque alguém levou a punição no lugar dele. Estávamos no corredor da morte, mas alguém morreu no nosso lugar. Alguém chegou para o juiz e falou assim: olha, ele merece morrer, ela merece morrer. Pecou sim, fez coisas que te desagradam, justo juiz. Mas eu estou aqui para morrer no lugar dessa pessoa. Você consegue entender o amor de Cristo por você, meu irmão? Você consegue entender como Jesus ama você? Você consegue entender que Jesus ama você porque Ele não precisava morrer no seu lugar, no meu lugar. Mas mesmo assim, mesmo sendo justo, perfeito, Ele morre no meu e no seu lugar. Nós que somos pecadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, você não vai para o céu porque é inocente. Você foi declarado culpado. Você vai no céu porque o sangue de Jesus, daquele que é inocente, daquele que é perfeito, o sangue dele foi vertido, o corpo dele foi partido por você. Você sabe que para um pecado ser perdoado de acordo com a lei de Deus, é necessário derramar sangue. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Por isso que no Antigo Testamento os cordeiros, ovelhas, bezerros eram mortos, eram sacrificados. Você que já leu a Bíblia no Antigo Testamento, ou já viu algum filme bíblico, sabe que os sacerdotes sacrificavam animais. Por quê? Porque as pessoas cometiam um pecado, e pela lei de Deus no Antigo Testamento, quem pecava tinha que morrer. Quem desobedecia a lei de Deus, pagava com a vida, a não ser que alguém morresse no lugar dessa pessoa. Então toda a culpa, todo o pecado da pessoa era transferida para um animal, e eles cortavam, então degolavam o pescoço
do animal, e conforme derramava aquele sangue, apaziguava a ira de Deus, e a justiça era feita. Alguém tem que morrer, por cada pecado, alguém tem que morrer, para que o pecado seja perdoado. E para que eu e você não morresse, e para que os animais parassem de morrer no lugar das pessoas, Jesus morreu definitivamente no lugar de todos os pecadores, bastando apenas cada pecador crer verdadeiramente em Jesus, se arrepender dos seus pecados e viver para a glória dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, lembrando que nós fomos justificados gratuitamente, é de graça. Quem já viu aquelas plaquinhas, né? De graça. Às vezes na praça a gente vê alguma inauguração, alguma comemoração, coloca lá um carrinho de pipoca, algodão doce, e aí você começa a ver as crianças chegando, né? E até algumas crianças grandes. Eu mesmo já fui uma delas, né? Aqueles adultos que, eu também gosto de algodão doce, é de graça, então eu estou indo. Tem até aquele ditado que fala, de graça e até injeção na testa, né? Falou que é de graça, eu estou dentro. Então, às vezes coisas de pequeno valor. Agora, se as pessoas soubessem que a coisa mais valiosa também é de graça, custou o sangue de Jesus, mas para nós é de graça. Basta crer, basta confiar, basta se entregar. Entrega a tua vida ao Senhor. Jovens, entreguem suas vidas ao Senhor. Creia em Jesus verdadeiramente. Todos vocês que estão aqui, irmãos, entreguem as suas vidas. Mergulha de cabeça, vai de corpo e alma, meu irmão. Não vai de qualquer jeito, se entrega porque vai valer a pena. Você não precisa pagar nenhum centavo pela sua salvação. Você não precisa ser perfeito, você não precisa, eu tenho que fazer isso para ser salvo. Não. Jesus já fez a obra necessária para a sua salvação. Foi a sua morte lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Através de Jesus nós recebemos a justificação. A justificação foi pela graça, foi de graça. Você foi justificado, meu irmão. Você estava na condição de um culpado, um pecador, mas o sangue de Jesus justificou a sua vida, e o sangue foi derramado de graça para você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos participar da ceia. Eu vou aqui explicar rapidamente quem pode participar da ceia, quem não pode, amém? Porque é uma dúvida. Há uma dúvida de muitas pessoas, e eu entendo, porque eu também já fui de outra igreja que ensinava que a ceia é algo restrito apenas para as pessoas batizadas, pessoas que já estão com tudo certinho, com a vida tudo certinha. Eu também cresci numa igreja onde era ensinado dessa forma, e sei que muitas igrejas fazem isso, mas eu decidi, aliás não decidi sozinho, pastor Rafael, todos os diáconos, todo o presbitério, a liderança da igreja, depois de muito estudo bíblico, ouvindo conselhos de outros pastores, entendendo a visão de várias igrejas e denominações, nós decidimos então fazer a nossa ceia aberta a toda pessoa que discerne o corpo de Cristo, porque é esse o respaldo bíblico, essa é a regra. Meu irmão, as doutrinas que nós criamos aqui, elas têm que ser baseadas na experiência dos homens ou na palavra de Deus? Fala comigo. Na onde? Então, os nossos costumes, as nossas doutrinas, as nossas práticas, a forma que nós celebramos a ceia, tem que ser baseado com o que a maioria das igrejas fazem ou com a palavra de Deus? Às vezes tem igreja que está fazendo, inclusive tem muitas igrejas que fazem semelhantes a gente, né? Mas tem muitas igrejas que simplesmente seguem uma tradição que foi passada de um pastor para outro. As pessoas nem questionam, nem comparam com a palavra de Deus. Não, sempre foi assim, então deve ser assim. Mas, meu irmão, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina quem pode e quem não pode. Existe uma regra que não tem nada a ver com as regras que os homens têm criado, que os homens têm colocado. E nós vamos descobrir juntos. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23 para ganhar tempo. 1 Coríntios capítulo 11.
Agora que você entendeu que foi justificado, não porque merece, e sim pela graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Preste atenção. O texto já é autoexplicativo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Primeiro princípio, primeira regra que Jesus ensinou e que Paulo repetiu: quem deve tomar a ceia deve fazer com qual objetivo? Tomar fazendo memória do Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus. Vocês que estão chegando agora aqui, vocês entendem que o pão e o suco de uva, vocês entendem o que simboliza? O que representa? Tem ideia? Vocês que estão chegando agora, o que representa o pão e o suco de uva? Alguém tem ideia? Não precisa, não vou pedir para responder. Sabe, já ouviu falar? Já ouviu falar? Então mesmo quem está chegando agora já ouviu falar. O pão simboliza o corpo de Jesus. O vinho ou o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Cada vez que nós celebramos a ceia, comendo o pão e tomando o suco de uva, nós estamos fazendo isso para lembrar que o corpo de Jesus foi partido na cruz e que o sangue foi derramado na mesma cruz. Ele foi sacrificado. Nós fazemos isso em memória do sacrifício, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, primeiro critério: fazei isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Você anotou aí? Você gravou? Aqui não está falando de batismo, não está falando a idade, tem que ser depois dos 12, depois dos 18, não está falando nada disso. Vamos continuar. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Mais uma vez falando do objetivo da ceia: lembrar da morte de Jesus. Vamos lá. Versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mais um princípio nós aprendemos: toda vez que nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até o dia em que o Senhor voltar. Porque a igreja, ela está aguardando Jesus. A igreja é a noiva de Cristo, e está aguardando o seu noivo Jesus voltar para o grande casamento. O dia maravilhoso, o dia do grande banquete, em que será a união da igreja com Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? E isso qualquer criança entende, não é? Então vamos lá, versículo 27. Portanto, aqui é o versículo que faz muita gente ficar com medo de tomar ceia e achar que não é digno. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem lê esse versículo isoladamente fala assim: opa, quem tomar ceia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que será que é tomar ceia indignamente? Eu acho que se eu estiver em pecado e tomar a ceia, eu vou estar tomando a ceia indignamente, e vou pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Mas se você continuar a ler, o texto já vai explicar o que é, quem são aqueles que estavam tomando a ceia indignamente. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mais um princípio, mais um critério para você tomar a ceia do Senhor: você precisa examinar a si mesmo. Amém? Ele não está falando que você precisa ser perfeito, não, você precisa examinar a si mesmo. Reconhecer, ao se examinar, que é um pecador e que precisa da graça de Deus, que você não merece a salvação, você não merece a justificação. Esse é o processo de você se auto-examinar. Aqui está pedindo para você examinar a vida dos seus irmãos? Examine, pois, o homem, a pessoa que está ao seu lado, investigue para saber se ele fez alguma coisa errada essa semana, faça uma pesquisa,
com o pai, com a mãe, com a esposa, para saber se cometeu alguma coisa, verifica. Eu presenciei, eu vi alguma coisa ali. Esse irmão não pode tomar ceia. Mas o texto não está falando para a gente examinar os nossos irmãos. Está falando, examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Não está falando para se examinar e não comer. Não, se examine e coma. Amém, irmãos? Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos entender o que é isso. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em juízo ou condenação. Então aqui já está claro. Quem é que na igreja de Corinto estava tomando a ceia indignamente, trazendo condenação, juízo de Deus sobre si mesmo? Aqueles que não examinavam a si mesmo, não discerniam o corpo de Cristo no sentido de entender que a igreja é o corpo de Cristo e que o corpo de Cristo foi repartido igualmente entre todos. Alguns estavam comendo sozinho a ceia e deixando outros sem participar. Esses que estavam tomando a ceia sozinho, comendo muito pão, tomando todo o vinho que tinha ali, a Bíblia fala que alguns estavam até se embriagando de tanto tomar vinho na ceia, enquanto outros ficavam de fora sem poder participar, por causa dos egoístas que só pensavam em si mesmo. Em vez de examinar a si mesmo e discernir o corpo de Cristo, discernir que tudo tem que ser repartido de maneira igual entre a igreja, eram esses que estavam tomando para a própria condenação. Eram esses que estavam tomando a ceia indignamente. Você viu nesse texto falar alguma coisa sobre a idade certa de tomar a ceia? Você viu nesse texto falando sobre quem é batizado ou quem não é batizado? Você viu nesse texto falando sobre que tipo de pecado, ou melhor, dizendo que qualquer pecado torna uma pessoa indigna? Não. Ele fala sobre um pecado específico, que é o egoísmo. Quando a pessoa não reparte, não pensa no seu próximo. Então aqui na nossa igreja, assim como muitas igrejas, nós repartimos então o pão, distribuímos o pão de maneira igual e orientamos para que todos aguardem, para que toda a igreja receba o pão. Depois que a igreja inteira receber o pão, todos vamos comer juntos. Isso é discernir o corpo de Cristo. Jesus teve o seu corpo partido na cruz, não foi só para mim, foi para todos nós. Então eu não posso comer o pão sozinho e deixar você sem. E isso serve não apenas para a ceia, isso serve para a nossa vida no nosso dia a dia. O pão que eu compro, eu tenho que entender, será que o meu irmão também tem pão para comer? Será que o meu irmão também tem algo para comer? E eu tendo o que comer, sabendo que o meu irmão não tem, quando eu reparto o que eu tenho, meu alimento com o meu próximo, eu estou discernindo o corpo de Cristo. Eu estou entendendo o que significa o sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Então, se você examina a si mesmo, discerne o corpo de Cristo, reparte, espera uns pelos outros, para que todos comam junto. Você não é egoísta, você não é avarento. Então você tem condições de tomar a ceia do Senhor. Não importa a idade que você tem. Amém? Crianças que estão aqui, vocês creem que Jesus morreu na cruz por vocês? Sim? Entendem que são pecadores, que vocês cometem erros, que muitas vezes desagradam a Deus, assim como todos nós? E que somente pela graça nós fomos salvos? Esse pão e esse suco de uva simbolizam o sacrifício de Jesus lá na cruz. Vocês entendem que Jesus morreu na cruz? Sim? Todo mundo entende? Então, quem entende que Jesus morreu na cruz por todos nós, pode participar da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar aqui, então, o diácono Uziel, a diaconisa Esther, que vão estar ajudando a celebrar a ceia do Senhor.
Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Baseado nas palavras do apóstolo Paulo e também nas palavras do Senhor Jesus, vamos dar graças então pelo pão que simboliza o corpo de Jesus e pelo suco de uva, o fruto da vide, que simboliza o sangue de Jesus. O símbolo por trás desses elementos e não os elementos em si que deram salvação, justificação a todos nós. Esse suco não vai te curar, não vai te salvar. Esse pão não vai te curar, não vai te salvar. Mas o símbolo que está por trás dele, o sacrifício de Jesus, é isso que salva a minha e a sua alma. Amém? Vamos dar graças. Pai, muito obrigado, Senhor. Te damos graças pelo pão, te damos graças, Senhor, pelo fruto da vide. A uva espremida é como o Senhor que foi esmagado, espremido lá naquela cruz. E saiu muito sangue do Senhor. Assim como o lagar, que é o lugar onde a uva é pisada, é esmagada, e através desse processo sai muito suco de uva, que depois se torna o vinho. Nós sabemos que da mesma forma o Senhor foi pisado, foi esmagado, foi moído, foi torturado, foi rejeitado, foi zombado. E nós sabemos que pelos açoites, pelas pancadas, por toda a agressão que o Senhor sofreu, o seu sangue foi derramado. E tudo isso sem o Senhor merecer. O Senhor não merecia passar por tudo isso, mas decidiu passar para nos dar a salvação. Temos consciência, Senhor, ao examinar a nós mesmos, temos consciência de que nós éramos para estar lá naquela cruz. Se nós morrêssemos na cruz, seria justo, porque somos pecadores, porque desobedecemos os mandamentos de Deus. Mas é aí que o Senhor demonstra o seu grande amor. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, ó Pai, por ofertar o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Filho Jesus, por ter entregado a tua própria vida, por ter suportado toda a tortura e a crucificação por causa dos pecados de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar uma canção. Enquanto a canção estiver tocando, você vai receber, os diáconos vão servir, distribuir então os pães em primeiro lugar. Não coma o pão, espere até que todos peguem o pão. E eu vou dizer o momento em que todos vamos comer juntos. Amém? Podem distribuir o pão, em nome de Jesus. Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto Você não é um estranho. Esse é o seu lugar, você faz parte da família de Deus. Ele te perdoou. Aprendo a perdoar quem
A mesa é do Senhor, é Ele que está distribuindo. Cristo ressurreto em nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. Todos pegaram o pão? Não coma ainda, amém? Porque comer sem esperar pelos outros é o que tornou a igreja de Corinto indigna de tomar a ceia do Senhor. Comer sozinho, sem repartir com o seu próximo, é o que torna você indigno de participar da mesa do Senhor. Vamos ler novamente 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Agora sim, todos comamos do pão. Obrigado, Jesus. Eu não mereço. Examinando a mim mesmo, tenho certeza de que eu não mereço. Sabemos, todos nós aqui, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Fomos aproximados por meio do teu corpo e do teu sangue. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos agora receber o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Não beba assim que receber, espere até que todos recebam. Vamos tomar todos juntos. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão É o próprio Cristo. é o próprio Cristo ressurreto. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso anfitrião. Na mesa de Jesus, pecadores são bem-vindos. Do Senhor, Verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. Logo vamos nos reunir no grande encontro, na glória de Jesus. Em todo esplendor, celebramos nessa noite. Com vinho e pão celebraremos comunhão. com vinho e pão celebraremos comunhão. Aleluia. Faltou alguém? Quem não recebeu o cálice, levanta a mão. Todo mundo recebeu? Celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho Amém. e pão celebraremos
daremos comunhão. Obrigado, diáconos, por ajudarem a servir a mesa que é do Senhor. A mesa não é minha, amém? Jesus, ele excluía pecadores quando estava comendo? Não, né? A ceia era a refeição. Quando alguém chamava outro para almoçar, vamos lá ceiar na minha casa. E um dia um homem muito pecador, chamado Zaqueu, chamou, aliás, ele recebeu um convite do próprio Jesus para almoçar na própria casa. Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou almoçar na sua casa. Jesus se convidou para almoçar na casa de um pecador que os homens condenavam. Mas Jesus não o condenou, não o excluiu, e ele recebeu a salvação. Por meio do arrependimento, da fé, ele creu no Senhor Jesus verdadeiramente e abandonou a sua vida de pecado. Mas, meu irmão, vamos agora então, depois de examinar a nós mesmos, vamos ler mais uma vez, preste atenção, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos bebamos do cálice. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. O teu sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É o sangue de Jesus que limpa, que cura, que salva. É o sangue de Jesus que nos torna justos. Não são as nossas obras de justiça, e sim o teu sangue que nos justifica, Senhor. Obrigado. Graças te damos de todo o nosso coração, Senhor. O que seria de nós, Pai? O que seria de nós, miseráveis homens, seres humanos que somos, por sermos pecadores? Não somos pessoas perfeitas, não somos pessoas, Senhor, ó Pai, que fazem tudo 100% de acordo com a Tua palavra, mas somos pessoas que pela fé receberam a justificação por meio da obra perfeita e definitiva de Jesus lá na cruz. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor! Quanto amor há em Cristo! Você pode encontrar paz nele. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só em Cristo o homem se tornou frágil bebê. Jesus é Deus. A salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo.
comunicou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão... Levante suas mãos e declare: estão firmados no Senhor. Não há mais. Ele removeu a nossa culpa. O nosso medo foi embora. Esse é o poder de Cristo Em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Em mim nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Permaneça em Cristo até o fim, meu irmão. Não desanime, não desista. Continue crendo, continue obedecendo, continue reconhecendo que é pecador e que precisa da graça e da misericórdia de Deus. É o sangue de Jesus que te justifica. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final deste culto, infelizmente, mas você pode continuar na presença desse Deus, servindo, adorando, lendo a sua palavra. Vamos agradecer e dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder participar da tua mesa, e não porque nós temos mérito, mas pela tua graça. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e realizou. Acima de tudo, Senhor, por morrer a nossa morte, morrer lá naquela cruz. Senhor, leva cada um para os seus lares, em paz, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus.